para os cuidados com a saúde dos olhos. E uma preocupação dos especialistas com relação à visão é o aumento no número de casos de miopia, especialmente entre os jovens. E sobre este assunto eu converso a partir de agora com o médico oftalmologista Fernando Pacheco Veríssimo. Boa tarde, doutor Fernando. Seja muito bem-vindo aqui ao Sistema Sagres de Comunicação. Nívia, tudo bem? Tudo bem. Pois não, o senhor queria fazer uma... Não, é só agradecer pelo convite. Tá, nós é que agradecemos a sua disponibilidade em nos atender. Doutor Fernando, vamos começar então explicando o que é a miopia? Pois não. A miopia, ela é uma das 4 condições de problemas de grau que a gente chama de refracional do olho. Então, o míope, ele pode, por exemplo, ter de 0,25, o mais baixo grau que existe é 0,25, até, teoricamente, graus muito elevados. Eu já vi pacientes com 27 graus de miopia. Isso é raro. Em 30 anos de profissão, eu vi 2 pacientes com 27 graus. Mas o que acontece? O foco da imagem, ela cai antes da retina. Isso faz com que a imagem fique borrada de longe e a pessoa tem que aproximar-se do objeto para enxergar mais nitidamente. Então, dependendo do grau, quanto maior o grau, maior é a dificuldade, maior a necessidade de uma correção, seja a correção visual temporária com óculos ou lentes de contato, ou definitiva através de um laser ou uma outra cirurgia que se implanta uma lente dentro do olho para corrigir os graus mais elevados. Então, é isso. E as 2 condições mais comuns que existem na miopia é quando o olho aumenta de tamanho, ele se alonga, ou a córnea se torna mais curva do que o ideal, do que o normal, fazendo com que o foco também caia na frente. Mas existem outros casos de miopia menos comuns, que são os chamados de índice, onde o cristalino aumenta o seu poder refracional, a pessoa tem uma contração momentânea por estresse do músculo ciliar e o cristalino produz uma miopia, uma falsa miopia, mas são outras condições. Tá certo. E o que causa a miopia? A medicina já descobriu as causas dessa doença, doutor? Sim, a principal causa, que era bem conhecida até um tempo atrás, era o fator genético. Hoje, de uns anos para cá, nós percebemos que o fator ambiental também é muito importante. Então, com o advento das atividades chamadas indoors, ou seja, fora do ambiente de casa, de trabalho, a pessoa teria uma condição de ambiente que favorece não aumentar a miopia. E quando ela vai para dentro de casa, ambientes fechados, sem tomar a luz do sol, sem fazer as atividades ao ar livre, ela aumenta a probabilidade, principalmente se tiver o fator genético, de desenvolver a miopia. Então, isso já está bastante consagrado e as pessoas viram uma explosão de miopia aí depois da pandemia, onde as pessoas ficaram 2 anos praticamente confinadas dentro de casa, principalmente as crianças. Eu quero voltar nesse ponto daqui a pouco, sobre a questão da pandemia, mas antes eu queria só tirar uma dúvida sobre essa questão da genética. O senhor falou que tem esses fatores ambientais que interferem, ou seja, mesmo quem não tem casos na família, dependendo do ambiente em que ela vive, do estilo de vida, ela pode ter a doença. Mas quem tem o pai, ou a mãe, o tio, o avô que teve a doença, provavelmente terá a doença também ou não? Pode ter ou não? A probabilidade sobe bastante, mas não necessariamente vai ter. Mas quando um pai ou uma mãe tem a miopia e o outro não, você tem uma probabilidade maior de ter a miopia do que aquele que não tem nenhum dos pais com miopia. Agora, quando você tem os 2 pais com miopia e principalmente os avós, a probabilidade aí é muito grande. Tá certo. Então, vamos falar agora dessa questão da pandemia, né? Houve um aumento aí, né?
foi-se constatado esse aumento, né, de casos de miopia, especialmente entre crianças aí durante esse período da pandemia. Isso é relacionado, o senhor falou que tem esses outros fatores, né, de não tomar sol e não se expor à luz do sol, não fazer atividade física, mas a exposição excessiva às telas, elas têm relação com esse aumento de casos de miopia? Não a luz da tela em si. A luz azul emitida pelos aparelhos eletrônicos, ela interfere mais na produção da melatonina, que é um hormônio cerebral, que inclusive retarda o envelhecimento, inclusive ajuda no sono. Tudo isso a luz azul provoca. Agora, o que acontece de aumentar a miopia é um fator mecânico mesmo, da criança ou a pessoa que está em desenvolvimento do globo ocular, ela forçar muito a visão para perto, fazendo com que o cristalino dela, o músculo atue bastante, aquele cristalino vai ficar mais tempo, o músculo contraído e o cristalino vai ficar mais, vamos colocar assim, mais volumoso. Então, ela vai desenvolver com mais facilidade a miopia. E sem contar que, se a criança não toma sol de forma alguma, ela diminui bastante um hormônio que é importante para a saúde geral, inclusive dos olhos, que é a vitamina D3. Então, essa composição do forçar os olhos muito tempo para perto, não piscar corretamente durante o uso de equipamentos eletrônicos, e ainda a baixa da vitamina D3 e a diminuição dos raios solares que fortalecem a córnea ali, o excesso de raio solar, ele prejudica a retina, mas a falta também prejudica principalmente a córnea. Então, existe um equilíbrio que ele deve ser atingido. Eu estou conversando aqui com o médico oftalmologista Fernando Pacheco Veríssimo, que está falando para a gente sobre os cuidados com a visão, especialmente na prevenção à miopia. Doutor Fernando, mas mesmo antes da pandemia, já havia aí se notando um aumento desses casos de miopia. Inclusive, tem um estudo da Academia Americana de Oftalmologia, que é de 2017, que já faz uma estimativa aí de que até 2050, cerca de 5 bilhões de pessoas vai apresentar miopia, e sendo que 938 milhões de pessoas, quase 1 bilhão de pessoas, o problema em estágio avançado. E também tem essa questão do aumento dos casos de miopia entre crianças, né, de 10 a adolescentes de 19 anos, nessa faixa etária. Já se sabe o porquê também desse aumento nessa faixa etária entre 10 e 19 anos? Sim, pelo seguinte, a questão dessa previsão de 2017 é porque o uso dos equipamentos eletrônicos ele vem se intensificando desde a época na qual eu me formei. Eu me formei em 1991 e de lá para cá o uso de aparelhos eletrônicos somente aumentou. Não houve nenhum caso de diminuição de uso de aparelhos eletrônicos. Então, você pode observar que a sua vida, da sua família, dos seus filhos, a minha e de todas as pessoas, os objetos eletrônicos, principalmente o tablet, o celular e os computadores, eles incrementaram bastante o uso em todas as famílias. Então, esse aumento da miopia já vem desde lá para trás. Eu me lembro muito bem que, quando eu me formei e entrei na oftalmologia, existia um dogma na medicina, e os livros mostravam isso, que a miopia, depois que a pessoa atingia 18, 19, 20 anos, ela não aparecia, era uma coisa muito rara. E aí, quando começaram os usos desses aparelhos eletrônicos, eu estava atendendo lá em São Paulo, e eu comecei a ver alguns casos de pessoas com mais de 20 anos desenvolvendo miopia, que não tinham antes. Eu acompanhava esses pacientes antes, eles não tinham miopia, e de repente começaram a ter miopia. Então, isso se deve ao uso, e todos esses pacientes que aconteceram isso, usavam bastante o computador naquela época. Então, a causa é exatamente essa, a falta de uso da visão de longe e o excesso de uso para perto. Isso favorece o aparecimento da miopia, principalmente naqueles que têm um fator genético
concomitantemente. O fato é o seguinte, que nós temos 4 problemas de vista refracionais, que são eles a miopia e a hipermetropia, que são antagônicos. Quem tem miopia não tem hipermetropia no mesmo olho. Ele pode até ter miopia em um olho e hipermetropia no outro olho, mas nunca no mesmo olho, porque são antagônicos. Então, você divide os problemas refracionais em 2 grandes grupos. Ou a pessoa é míope, ou ela... Em 3 grandes grupos, né? Ou ela é míope, ou ela é hipermétrope, ou ela não tem nenhum grau e nem outro. As pessoas que não possuem nenhum tipo de grau são raríssimas, são raríssimas. A maioria vai ter pelo menos hipermetropia, que a hipermetropia baixa, ela não dá sintomas até uma determinada idade. É por isso que as pessoas não sabem que tem. Então, se dilatar a pupila de todas as pessoas, você vai acabar encontrando 99,9% de grau em todas elas, sendo miopia ou hipermetropia. Aí pode ter o astigmatismo associado a qualquer um desses problemas e a presbiopia, que é o problema da visão de perto, que é a vista cansada, que aparece perto ou após os 40 anos de idade. Então, por isso que essa estimativa é tão alta, porque se em 2050, por exemplo, a população mundial estiver na casa dos 10 bilhões de pessoas, com certeza a metade vai ter miopia. Isso é certo, é fato. Pois é, doutor Fernando, e provavelmente vai ser até mais pessoas, né? Porque a gente está cada vez mais dependente das telas, né? Ou o computador, ou o celular, né? O tablet e tal, mas especialmente o celular, que é uma coisa que cansa muito a vista, porque as letras são pequenas, você tem que ler ali, olhar, ou tá vendo um vídeo e tá ali muito tempo. E aí, como é que a gente faz essa prevenção? Não tem jeito, a gente vai ter esse aumento mesmo cada vez maior? Não, existem formas de se diminuir essa possibilidade, sim. Uma delas é uma coisa muito simples que os pais podem incentivar, é levar as crianças para brincar ao ar livre com outras coisas que não sejam celulares, tablets, etc. Então, tem que levar a criança para correr, brincar, jogar bola, vôlei, basquete, de preferência ao ar livre. Não só ficar dentro de casa assistindo vídeo pela internet, etc, etc. Uma outra forma que existe, aí já depende de uma atuação profissional, é que existem alguns colírios que favorecem o relaxamento dessa musculatura e não deixar esse olho partir para o lado da miopia. Então, isso é possível. Então, existem alguns colírios que você usa a mão para aliviar a tensão sobre a córnea, sobre o olho, para diminuir ou retardar ou mesmo impedir a formação dessa miopia. Mas aí já requer realmente uma atuação profissional. O senhor falava, né, agora há pouco, já falamos 2 vezes nessa questão das crianças, da gente limitar esse tempo, né, que as crianças ficam no celular, nas telas em geral. E tem crianças, inclusive até uma certa idade, aliás, que não é indicada a exposição das crianças às telas, a partir de quando, né, ou até quando a gente precisa deixar ela totalmente fora desse contato, doutor Fernando? O maior agravamento se deve quando a criança ainda está em formação do globo ocular, que ocorre até os 2 anos de idade. Então, nesse período, quanto mais uma criança ficar fixando o olho de perto nas telas, maior a probabilidade dela caminhar para o lado da miopia. Eu posso citar um exemplo dentro da minha própria família. Eu já fiz o tratamento do grau, a minha esposa também, mas ela era míope e eu era hipermétrope. E nós temos 2 filhos, um deles não desenvolveu grau algum, ele sempre gostou mais de atividades externas e muito pouco de atividades em computador, enquanto que o outro, mais novo, desde criança ele gostava era de computador. Então, esse mais novo desenvolveu miopia. Agora não tem mais porque eu fiz o tratamento do laser para ele em dezembro de 2020. Mas ele era míope. Então você veja a importância não só do fator genético, mas também o fator ambiental. Aquele que não gostava de computadores
não ficava ali o tempo inteiro e gostava de atividades, principalmente fora, né, em ambiente livre, não desenvolveu a miopia, e o outro que era adepto ao uso do computador um longo período de tempo por dia, desenvolveu a miopia. Doutor Fernando, o senhor falou Então, aí no tratamento a laser. Quais outros tratamentos que a gente tem disponíveis aí para a miopia? O mais indicado, o mais, vamos colocar assim, mais tranquilo de ser realizado é o tratamento a laser. Mas o laser ele tem alguns fatores limitantes. Por exemplo, você tem o fator limitante da espessura da córnea e da magnitude da miopia. Então, se você tem uma córnea de 500 micra, por exemplo, que é uma córnea considerada normal, e tem uma miopia até 7, 8, 9 graus, por exemplo, você consegue tratar ali com laser. Agora, isso também depende da curvatura da córnea, porque se você tem uma curvatura mais plana, você também fica limitado na graduação. Então, se existe uma curvatura muito próxima do mínimo, você não vai conseguir tratar muito grau naquela pessoa. Então, é por isso que o médico tem que ver o paciente como um todo e escolher o melhor tratamento. Então, o laser é a primeira escolha. Quando ele não está indicado, existem dispositivos que você coloca uma lente dentro do olho do paciente que vai corrigir aquele grau. Então, hoje também, mais recentemente, existe um anel chamado de HM, que ele é implantado na córnea, que ele reduz aí basicamente entre 6 e 8 graus e meio da miopia. E aí você tendo, por exemplo, 10 graus, você implanta esse anel, o que sobrar você consegue tirar no laser. Então, são combinações de técnicas que você consegue praticamente ajudar a todos os pacientes a se livrar do problema e deixar de usar óculos. É muito difícil ter um paciente que não pode realizar o tratamento nos dias atuais, com todas as tecnologias que dispomos para tratar esses pacientes. Nós estamos conversando aqui no Tom Maior com o médico oftalmologista Fernando Pacheco Veríssimo, que fala conosco sobre os cuidados aí para se evitar a miopia e também para se tratar essa doença da visão. Doutor Fernando, a miopia, além da qualidade de vida, né, que reduz a qualidade de vida do paciente, né, porque ele vai ficar com a visão prejudicada, ela também pode interferir em outras doenças, provocar outras doenças? Essa é uma das melhores e mais importantes e inteligentes perguntas que já fizeram. Sim, existe a miopia em si, ela não é um problema grave, ela causa essa dificuldade toda, esse desconforto de levantar e não enxergar, tem que colocar os óculos, o lente de contato, e se a pessoa está em um local, por exemplo, numa viagem, e ela tem apenas aquele par de óculos, e ela perde esses óculos numa viagem, vai ser muito difícil, dependendo do local, ela realizar um exame e fazer os óculos corretamente e resolver o problema. Então, eu conheço várias pessoas que perderam grande parte da viagem por conta desse problema. Então, a visão é realmente muito importante, em todos os aspectos, mas principalmente quando você está longe de casa e perde os óculos, você tem lá 4, 5, 6, 7 graus de miopia, aí você não consegue fazer basicamente mais nada. E o hipermétrope, nessa magnitude, acima dos 40 anos, é ainda pior, porque além de não enxergar de longe, ele enxerga pior ainda para perto. Então, é uma coisa muito importante essa questão da qualidade de vida que a pessoa tem com relação a esse problema. Mas, respondendo à sua pergunta, o que pode ter de mais grave numa pessoa com miopia é o descolamento da retina. Porque o descolamento da retina ele pode levar à perda da visão ou, na melhor das hipóteses, a pessoa vai ter que se submeter a uma cirurgia complexa, normalmente, dependendo do caso, dispendiosa financeiramente, uma recuperação que a pessoa tem que ficar, às vezes, 15 dias numa posição só, com a cabeça. Então, é um pós-operatório extremamente angustiante para as pessoas. Então, é por isso que é muito importante avaliar a retina
dos pacientes gerais, independente se tem miopia, hipermetropia, astigmatismo ou presbiopia. Mas os míopes requerem uma atenção ainda mais especial por conta do risco aumentado de descolamento de retina. Tá certo, doutor Fernando, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, lembrar, né, daquela importância, lembrar da importância daquela visitinha periódica ao oftalmologista, né, porque é ele, né, nessa consulta, nesse exame, que pode-se aí constatar os problemas na fase inicial e facilitar o tratamento, né? Correto, Lívia. Uma consulta regular ao oftalmologista permite, na maioria dos casos, que o profissional detecte os problemas antes deles acontecerem ou de se tornarem graves. Então, por exemplo, uma consulta oftalmológica, ela vai não só fazer o exame de grau mais atualizado da pessoa, como ela vai fazer uma avaliação se ela não está com pressão ocular elevada, que é o glaucoma, se ela não tem alterações de córnea, se ela não tem alterações na retina que propiciam o descolamento da retina. Então, existem casos onde a pessoa tem um buraco na retina pequeno. Então, existem buracos redondos, em ferraduras, existem vários tipos de buracos. Os em ferradura, em aspecto de ferradura, eles são os piores, porque eles significam que a retina está sendo tracionada, ela está sendo rasgada, e o líquido que tem dentro do olho vai penetrar ali e descolar a retina muito mais facilmente. Os buracos na parte superior da retina são os mais graves, porque a gravidade, a força da gravidade, aumenta a probabilidade de descolar a retina em relação ao buraco que tem embaixo. E também aqueles mesmos os buracos redondos, que são considerados menos graves, eles podem levar ao descolamento de retina, principalmente os que estão na parte superior do olho. Então, por isso é importante, e fora as outras coisas mais, pesquisar se a pessoa não tem um estrabismo, se ela tem algum problema na musculatura dos olhos que leva a dores de cabeça frequentes, principalmente quando lê. Então, hoje, você pode observar que muitas pessoas estão se queixando de dores de cabeça ao final do dia. Quando vai fazer um exame bem feito, detecta-se que essas pessoas possuem alguns problemas oculares, seja o astigmatismo ou problemas chamados de insuficiência de convergência, que levam ela a ter essa dor de cabeça, esse desconforto aos esforços visuais. Mas tudo isso é fácil de corrigir, não é difícil. E a partir de que idade os pais devem começar a levar as crianças ao oftalmologista? Mais recentemente, a classe médica, principalmente a pediatria, adotou uma postura fantástica, que era de se encaminhar as crianças recém-nascidas para um exame oftalmológico. Isso tem facilitado bastante a detecção de problemas ainda na idade mais tenra, que é ao nascimento, e propicia tratamentos mais eficazes e mais seguros para aquelas crianças. Então, o certo é levar ao nascimento, com 6 meses, até os 7 anos de idade, vamos colocar até 8 anos de idade, de 6 em 6 meses, e a partir daí, de ano em ano, ou de 2 em 2 anos, dependendo se a criança não tiver absolutamente nada. E no caso de crianças, né, doutor Fernando, os pais ficarem atentos, né, porque nesse intervalo aí da visita periódica, se as crianças apresentarem alguma queixa, dor de cabeça, alguma dificuldade até no aprendizado mesmo, né, levar elas novamente para o oftalmologista fazer aí mais um exame. Agora, tem uma coisa muito importante que os seus telespectadores precisam ficar atentos e ter esse conhecimento. Quando uma criança reclama de alguma coisa, só tem 2 possibilidades. Ou não é nada, ou é tudo. Ou ela não tem basicamente nada e está reclamando, porque a criança às vezes quer usar óculos, porque viu o coleguinha usando e tudo, às vezes ela não tem nada. Mas, principalmente, os casos onde ela reclama, ela pode ter muita coisa séria. E aí, às vezes, já é tarde demais. Tem uma condição chamada ambliopia, que é muito difícil uma criança reclamar, porque a ambliopia é quando um dos olhos tem algum problema, seja grau, seja uma catarata, e os pais não percebem.
aquele olho não vai desenvolver, ele não vai enxergar com aquele olho. Só que como ele enxerga bem, ou a criança enxerga bem com o outro olho, ela não reclama. Ela não fica fazendo teste com um olho e com o outro. Já aconteceu muitas vezes de eu examinar um paciente adulto e descobrir que aquela pessoa não enxergava de um dos olhos e ela não sabia. Ela nunca teve a curiosidade de fazer um exame tampando um dos olhos. E muitas vezes, quando isso acontece numa criança, e a gente descobre lá no consultório, mas na consulta, a mãe briga com a criança e fala, por que você não falou? A criança responde normalmente uma frase unânime para todas elas. Eu pensei que todo mundo era assim. Elas falam isso. Então, elas não têm esse discernimento. Então, os pais têm que ter o cuidado mesmo. Porque depois que desenvolveu a ambbliopia, depois dos 7, 8 anos de idade, não tem mais reversão. Então, tem que cuidar antes de acontecer. É isso, né? Cuidar, prevenir, que, como diz o ditado, né, doutor Fernando? Prevenir é melhor do que remediar. E remediar também, quando for preciso, quanto antes, né? Correto, exatamente. O princípio da medicina é esse. É você resolver o problema, curar sempre que possível, né? Aliviar a dor ou sofrimento sempre que possível e confortar sempre que possível. Agora, se tem um problema e tem como prevenir antes, ótimo. Não deu a prevenção, já apareceu o problema, trata o quanto antes. E agora, toda doença, Lívia, tem o que se chama de ponto de não retorno. Isso é importante as pessoas saberem. O que é isso? Toda doença, toda, sem exceção, ela tem um ponto que não tem mais volta. Então, a pessoa tem várias chances durante a vida de resolver o problema até um determinado ponto. A partir daí, as consequências são tão grandes que o quadro de reversão já não é mais possível. Vou te dar um exemplo dentro da oftalmologia, que é o próprio glaucoma. O glaucoma, na grande maioria das vezes, raras as vezes, ele é muito intenso e rápido e destrói a visão rapidamente, que não dá tempo de fazer quase que nada. Mas a grande maioria dá tempo do paciente se tratar. Agora, chega um determinado ponto que o nervo óptico é tão destruído que já não existe mais volta. Agora, eu vou te dar um exemplo dentro da cardiologia. A pressão arterial elevada. Existem vários passos durante a vida da pessoa que ela pode tratar e reverter essa hipertensão arterial. E diabetes, a mesma coisa. Em muitos casos você consegue reverter. Agora, existe um determinado ponto que, se a pessoa não cuidar, ela vai ter as consequências e aí, mesmo tratando, a pessoa não volta mais a ser o que era antes. Oftalmologista Fernando Pacheco Veríssimo, mais uma vez, muitíssimo obrigada por sua participação, por nos atender aqui no Sagres em Tom Maior. Seja sempre muito bem-vindo aqui. O prazer é todo meu, Lívia. Até logo e um bom resto aí de feriado e final de semana.